Ei, que tal estudar a palavra de Deus comigo para a edificação da sua fé, para o desenvolvimento do seu ministério e ainda participar de sorteios de livros para abençoar a sua vida? Sim, seja muito bem-vindo ao nosso canal para mais uma aula da Escola Dominical. Meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a vida de todos vocês. É com imensa alegria e satisfação que estamos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus por intermédio das lições da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos entrando agora no terceiro trimestre da Escola Dominical do ano de 2021 e para isto nós vamos estudar a lição da CPAD Adultos. Eu quero mostrar aqui para vocês a capa da lição que traz o tema: o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Nesta revista, nós teremos como base os livros de 1º e 2º de Reis, onde estaremos abordando sobre os reis da nação de Israel e Judá. Nós temos aqui na primeira lição, que é a lição que estudaremos hoje, a ascensão de Salomão e a construção do templo. E eu gostaria de convidá-lo para esta jornada junto comigo, para nós crescermos juntos aí na graça e no conhecimento do Senhor. Bom, antes eu gostaria também de mais uma vez agradecer a cada um de vocês que tem nos acompanhado constantemente, vocês que têm orado por nós, que têm se inscrito no canal, que têm compartilhado os nossos vídeos, curtido e comentado. Tudo isto é muito importante para mim, para que nós possamos assim alcançar um número maior de pessoas levando a boa e preciosa palavra de Deus. Amém? Também gostaria aqui de já informar que no final deste trimestre terá aquele sorteio abençoado de livros, aonde você pode estar ganhando um dos livros aí que serão sorteados, como aconteceu no último trimestre. Então fique conosco, compartilhe aí, avisa os seus amigos e irmãos em Cristo Jesus, nos ajude aí, convide pessoas para se inscrever no canal. Se você que está me assistindo pela primeira vez ainda não se inscreveu, ou você que está assistindo, mesmo que não seja pela primeira vez, mas ainda não se inscreveu, eu gostaria de convidá-lo a clicar aí embaixo no botãozinho vermelho, inscrever-se, inscreva-se no canal, vai aparecer um sininho, ative este sininho, clique em cima dele para ativar a notificação, para que todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo, você seja aí avisado pelo aplicativo do YouTube e você esteja por dentro de tudo aí, para não perder nada daquilo que traz edificação para a nossa vida espiritual. Amém? Então vamos lá para a primeira lição de hoje, que trata sobre a ascensão de Salomão e a construção do templo. Eu vou ler o texto áureo que diz assim: e não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. 1º de Reis, capítulo 8, versículo de número 11. A verdade prática desta lição diz assim: o pedido de sabedoria feito por Salomão a Deus aponta para a maturidade espiritual que Deus deseja para os seus filhos. Amém? A leitura bíblica em classe se encontra em 1º de Reis, capítulo 4, versículos 29 ao 34, e também no mesmo livro, capítulo 6, versículo 1, depois versículo 11 ao versículo de número 14. Para este trimestre, na verdade, é importante você ler os livros de 1º e 2º de Reis. Tanto você, professor, quanto você, aluno, principalmente os professores da IBD, tem por obrigação de, durante este trimestre, lerem aí os livros de Reis, 1º e 2º de Reis, para que você esteja aí bem inteirado do assunto, da base bíblica, para as lições que nós iremos estudar, porque é justamente esses dois livros que vão dar base para todas as lições abordadas aqui neste trimestre, tá bom? Por exemplo, o reinado de Salomão, a história do reinado de Salomão é resumida desde o capítulo 1 até o capítulo de número 11 de 1º de Reis, do primeiro livro de Reis, tá bom? Então, uma dica importante para você aí: não deixe de ler. Coma
como diz, coma os livros de Reis, para que este trimestre você dê uma aula com domínio do tema, com a base do texto bíblico que vai ser apresentado. Bom, o objetivo da lição de hoje é expor a necessidade de permanecer em comunhão com Deus. Eu gostaria também de mostrar para você os meus subsídios literários que eu usarei, que eu tenho aqui comigo na biblioteca, para esta lição. Eu vou usar este comentário bíblico NVI, é um comentário que aborda tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, ele é bem volumoso, né, bem grosso. E o outro livro que eu estarei usando também durante esse trimestre é este livro aqui, Comentário Bíblico Popular do William MacDonald. Também comentário do Antigo Testamento, versículo por versículo. E aí essas duas dicas literárias. Além de bíblias, né, de estudo. Claro, né, como eu já disse aqui, não adianta você ter comentários se você não ler a palavra de Deus, porque é ela que é inspirada pelo Espírito Santo, é ela que transforma, ela é inerrante. Então, mais uma vez eu digo para você, para esse trimestre, leia, medite, coma os livros de 1º e 2º Reis. Amém? Lição de número 1, então, nós temos uma lição maravilhosa. Quantas lições podem ser aprendidas aqui sobre a vida deste rei chamado Salomão, tá? Então, na introdução, nós temos aqui que foi durante o reinado de Salomão que Israel atingiu seu apogeu na história, ou seja, durante o reinado deste rei que nós vamos estudar hoje, é que Israel alcançou a maior glória da sua história como nação no Antigo Testamento, uma vez que as fronteiras foram alargadas, o exército de Israel se fortaleceu, houve prosperidade, riqueza, tranquilidade para este povo, né, que não é muito comum na história do povo de Israel, desde o Antigo Testamento. A história deste rei mostra o apogeu do reinado da nação de Israel, ao mesmo tempo que a história deste rei também mostra a decadência deste homem que a princípio foi grandemente abençoado por Deus, mas que se deixou levar por interesses políticos e por desejos pecaminosos. Então nós temos aqui uma história na vida de Salomão, uma história de glória e de degradação. A partir disso nós podemos extrair muitas lições para a nossa vida hoje. No primeiro tópico, nós temos aqui a sabedoria de Salomão. No segundo tópico, a consolidação do poder de Salomão, do reinado dele. E no terceiro tópico, a construção do templo. Vamos lá. A sabedoria de Salomão. Primeiro ponto, a virtude dele. Antes mesmo de receber a sabedoria como um dom divino, Salomão já apresentava alguns traços dessa virtude. Quando Salomão ele assume ali o reinado, no lugar do seu pai Davi já estava bem velho, e houve ali até uma tentativa de usurpação do trono de Israel por meio de um dos filhos de Davi, chamado Adonias, graças à mãe de Salomão, que é Batseba, e ao profeta Natã principalmente, é que Salomão assenta-se no trono, no lugar de Adonias, ou seja, no lugar substituindo Davi, mas não permitindo que Adonias consolidasse ali a sua usurpação ao trono de Israel. E aí então Salomão, Deus aprova a sua nomeação, quando Deus aparece a ele e pergunta para ele o que ele desejaria. E quando Salomão ele vai responder ao Senhor, pede sabedoria para governar. Olha só, irmãos. É interessante este pedido de Salomão, porque numa época, naquele contexto, naquelas culturas monárquicas do Antigo Testamento, era muito comum o rei estar envolto de pomposidade e de outras coisas que traziam orgulho e glória para ele próprio, como riquezas também. E Salomão, quando ele se vê diante do povo de Israel como governante desta nação, ele não pede riqueza, ele não pede glória, ele não pede fama. Ele pede sabedoria para governar bem, para governar corretamente este povo. E isto agradou a Deus. A Bíblia diz que Deus se agradou do pedido de Salomão, de maneira que Salomão conquistou tanto aquilo que ele pediu, que é a sabedoria, quanto as coisas que ele não pediu, porque Deus acrescentou a ele, uma vez que viu que o seu pedido era legítimo. Nós podemos observar aqui, nessa história, já um traço de virtude, antes mesmo de Salomão ser revestido da sabedoria do alto, da sabedoria vinda de Deus.
Salomão já se mostrou sábio, só o fato dele pedir sabedoria, ele já se mostrou sábio diante de Deus, né? Então poderíamos dizer que se Salomão fosse ganancioso, ele pediria dinheiro. Se ele fosse orgulhoso, ele pediria glória. Se ele fosse vaidoso, pediria muitos dias de vida. E se fosse vingativo, pediria a morte dos seus inimigos. Mas não, Salomão teve um elevado senso de prioridade ao pedir a Deus a coisa certa. Então percebe-se aí que Salomão já era sábio antes mesmo de pedir sabedoria da parte de Deus. O segundo ponto, né, o sábio pede sabedoria. Ao pedir sabedoria, Salomão também revela uma outra característica, que é a humildade. Se você ler o texto bíblico, capítulo 3 de 1 de Reis, você vai ver que Salomão pede sabedoria justamente para saber como governar, porque ele reconheceu a sua pequenez diante do grande desafio que estava ali imposto. Quando ele diz no capítulo 3, versículo 7 do texto de 1 de Reis: eu sou ainda menino pequeno, não sei como sair nem como entrar. Ele não está querendo dizer ali que ele era uma criança, mas ele está querendo dizer que diante do desafio, ou seja, naquela posição de rei, ele era imaturo, ele era como uma criança. E aí ele pede então sabedoria da parte de Deus justamente para ter condições de governar como alguém que tivesse já uma grande experiência no reinado. Salomão ele apresenta aqui traços também de humildade, demonstrando que ele só poderia governar bem se o Senhor lhe concedesse a sabedoria para agir da forma correta no seu reinado. Isso é um exemplo para nós, né? Às vezes nós temos a tendência de nos exaltarmos por algum conhecimento, por alguma posição que ocupamos, quando na verdade nós precisamos sempre da sabedoria do alto para agir da forma correta. O pedido de Salomão revela a consciência que ele tinha da grandeza da tarefa que estava diante de si. E assim, Salomão ele demonstra profundo autoconhecimento, o que é peculiar a toda pessoa sábia. Irmãos, autoconhecimento, conhecer a si próprio. Salomão sabia que ele precisava de algo mais para governar a nação. Afinal de contas, ele estava substituindo nada mais, nada menos do que o grande rei Davi, a maior referência de reinado na história da nação de Israel. E no terceiro ponto, a sabedoria na vida prática. Aqui nós temos uma abordagem da epístola de Tiago, no capítulo de número 3 principalmente, mas o capítulo 1 também. Tiago aborda algo sobre a sabedoria, dizendo que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, peça com fé, porque Deus dá àquele que pede a sabedoria. Mas a sabedoria tem os seus traços, né, as suas características. Por exemplo, a sabedoria que Tiago aborda aqui na sua epístola, que é uma epístola que leva sempre para a área da prática do cristianismo. Tiago ele não se preocupa muito com questões doutrinárias, né? Então, as características da virtude de sabedoria, segundo Tiago, são pureza, né? O sábio ele sempre vai ter pureza no seu coração. Pacificação, o sábio é aquele que é pacificador. A prudência, o sábio sempre vai ser prudente nas suas ações, nas suas tomadas de decisões. A benevolência, a misericórdia, os bons frutos, a imparcialidade e a sinceridade. Amém? A sabedoria, ela nos leva para vários caminhos virtuosos e esses são um dos caminhos da sabedoria. Amém? Então, nesse primeiro tópico aprendemos aqui, a virtude deve ser uma marca do cristão autêntico. A partir de uma vida virtuosa, os filhos de Deus serão abençoados em tudo que fizerem. Irmãos, segundo tópico, a consolidação do poder deste rei chamado Salomão. Primeiro, a glória do reino de Salomão. Irmãos, o reinado de Salomão não apenas se tornou amplo em termos territoriais, mas foi firmado e estabelecido em paz e justiça. Se você ler aí o texto bíblico que narra, em 1 de Reis, os capítulos que narram o desenvolvimento do reinado de Salomão, você vai ver que havia paz no reinado de Salomão. As nações vizinhas conviveram durante boa parte do tempo do reinado de Salomão em paz com a nação de Israel, coisa que não se viu no reinado nem de Saul e nem de Davi, e nem se verá nos reinados dos reis posteriores.
até porque ele agiu de uma forma política bastante cautelosa, vamos dizer assim. Ele fez várias alianças com os governantes, né, das outras nações, a fim de governar e trazer paz e prosperidade para a sua nação. O texto bíblico mostra que Salomão prosperou bastante, se tornou o rei mais rico daquela época. A expressão bíblica usa inclusive o termo o rei mais sábio do mundo, ou seja, mais próspero do mundo. O povo de Judá e Israel tinha tanta fartura e vivia em tão boas condições que podia até festejar e se alegrar. Se você ler o capítulo 4 de 1 de Reis, você vai perceber isso, né? Principalmente o versículo de número 20 vai dizer que o povo estava vivendo um grande momento de alegria, de paz, de prosperidade. O povo estava feliz, o povo estava alegre. A Bíblia diz que Salomão não deu serviços forçados, ou seja, serviços destinados a escravos para os conterrâneos, para o povo de Israel, para os hebreus. Para estes serviços pesados ele destinou escravos de outros povos, de outras nações. O povo de Israel em si estava verdadeiramente gozando de um período de paz, de prosperidade, de alegria, de fartura. Só que quando você vai chegando para o final do reinado, da história do reinado de Salomão, você vai ver que o orgulho precede a ruína. Conforme Salomão foi se estabelecendo no trono, foi se tornando poderoso, a Bíblia diz que a rainha de Sabá veio de longe para ver a glória do seu reinado. E ela ficou, a expressão bíblica é até interessante, que ela ficou, eu li hoje na Ara, a revista e atualizada, que ela ficou como que de passada, de boca aberta, de ver toda a estrutura do governo de Salomão. Toda a estrutura, toda a prosperidade, toda a organização que o governo de Salomão impôs sobre a nação de Israel. E ali então nós vemos que o orgulho de todas essas conquistas foram trazendo a ruína perante Salomão. Mas percebe-se claramente no texto bíblico que o principal propósito da ruína do governo do reinado de Salomão, ou seja, da sua firmeza moral e espiritual, foi as alianças políticas que ele estabeleceu. E nessas alianças era muito comum confirmar alianças políticas através de casamentos. Então Salomão, a Bíblia traz a informação de que ele teve 700 mulheres, 300 concubinas, um número bastante expressivo e exagerado. Nestas alianças, provavelmente muitas dessas mulheres eram recebidas através de acordos firmados, de alianças políticas com outras nações. E assim então Salomão foi passando o tempo, ele foi se deixando levar, se deixando influenciar pelo paganismo, pela idolatria destas mulheres que foram dadas a ele nessas alianças políticas que eram estabelecidas com os governantes de outras nações. Então os desvios de Salomão foram chegando aos poucos à medida que fazia pequenas concessões em seu coração e estabelecia acordos e conchavos políticos que deterioraram sorrateiramente seus valores espirituais. Você lê no capítulo 11 de 1 de Reis essa história da degradação moral e espiritual de Salomão. Olha só, é interessante a gente notar aqui que a degradação de Salomão, ela foi acontecendo num processo longo. A gente entende, e na prática a gente percebe isso também, que ninguém se degrada espiritualmente do dia para a noite. São através de concessões que você vai permitindo que a frieza espiritual vai invadindo o seu coração. E assim então você vai se afastando de Deus consequentemente. E quando você se dá conta, você já está totalmente afastado dos caminhos do Senhor. Quanta gente não está experimentando, quantos crentes não estão experimentando essa degradação através deste processo de frieza espiritual?
Pessoas que um dia oraram fervorosamente já não oram, já não têm prazer na oração mais, embora que a oração é uma luta diária verdadeiramente. Quantas pessoas tinham prazer na palavra de Deus, na meditação da palavra, encontrava refúgio, fortalecimento para a sua alma na palavra de Deus, hoje já não tem disposição de abrir a sua Bíblia, de ler um bom livro, de sentar numa escola bíblica dominical para ouvir uma boa aula, né, sobre a palavra de Deus, de sentar nos bancos de suas congregações para ouvir a palavra, a pregação da palavra de Deus, a boa pregação da palavra de Deus, né? Tem pessoas que parece que tem comichão nos ouvidos, como disse Paulo, quando chega no momento da pregação da palavra, arruma um jeito de sair da igreja, pega o celular, fica focado nas redes sociais, dorme na igreja, alguns até mesmo saem para fora da igreja ou vão embora para casa no momento da pregação. A palavra de Deus já não é atrativo para ele mais. E infelizmente essas pessoas estão num processo de degradação espiritual e, consequentemente, degradação moral. E isso aconteceu com Salomão. Mas isso não acontece do dia para a noite. Precisamos vigiar, precisamos tomar cuidado para não permitirmos que a frieza espiritual invada o nosso ser. Então, essa degradação de valores de Salomão começou conforme ele permitia que pequenos desvios assumissem proporções gigantescas, né? Fez uma aliança ali com o rei do Egito, tomou uma mulher egípcia por sua esposa, depois fez outra concessão ali, depois foi fazendo outra ali. Mas é importante eu dizer aqui que o Senhor sempre estará de braços abertos para aqueles que verdadeiramente se arrependerem dos seus pecados e quiserem recomeçar a sua aliança, a sua história de vida e aliança com Deus, assim como Jesus demonstrou ali na parábola do filho pródigo. Então é isso. No segundo tópico, nós aprendemos que devemos ter cuidado com as concessões que fazemos, pois uma vida de entrega ao pecado começa com pequenos deslizes, tá bom? Vigia, crente. Meus irmãos, tópico de número 3, a construção do templo. Primeiro, o nobre propósito de Salomão. Meus irmãos, para você que é leitor da Bíblia, você sabe que o desejo de construir o templo em Jerusalém para abrigar ali a Arca da Aliança, que era o objeto que mais simbolizava a presença de Deus no meio de Israel, não nasceu no coração de Salomão. Esse desejo já havia nascido no coração de seu pai Davi. Mas Deus proibiu Davi de construir o templo. E Deus prometeu a Davi que aquele que reinaria, aquele que sucederia ele no trono, seria quem realizaria esse desejo antigo do coração de Davi. O desejo é nobre, tanto de Davi quanto de Salomão. Davi projetou, Salomão colocou em prática. Mas ambos agradaram o coração de Deus. Tanto quem organizou, quem teve ali a iniciativa, quanto quem colocou em prática, tanto quem planejou, que foi Davi, quanto quem executou, que foi Salomão. Por isso é que a gente entende as palavras de Paulo, né? Um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. A glória sempre terá que ser destinada a Deus, certo? Precisamos então saber qual é o nosso lugar, qual é a nossa posição. Bom, nisso se percebe que havia pureza no coração do sábio rei de Israel nos primeiros anos de seu reinado, né? Quando Salomão tem o desejo então de colocar em prática o plano de Davi, o planejamento de Davi na construção do templo, nós percebemos aqui que Salomão então tinha sim um coração nobre, um sentimento, uma pureza ali no seu coração, a fim de abrigar a Arca da Aliança, né? De estabelecer uma casa para que o Senhor pudesse habitar no meio do seu povo, certo? Salomão ele quis demonstrar ali o seu imenso amor a Deus, edificando-lhe uma morada de altíssima qualidade e excelência. Bom, eu gostaria de trazer uma observação aqui de que o amor, a devoção, a piedade que nós temos a Deus, sempre, se for verdadeira essa piedade, sempre nos levará a praticarmos boas obras, boas ações para com Deus. É difícil imaginar um crente piedoso que não tenha desejo de fazer algo para Deus, de contribuir de alguma forma
para a glorificação do nome do Senhor. Então é isso que acontece com Salomão, e é isso que deve acontecer conosco. A nossa piedade não deve ser tão somente de palavras ou de desejos, isso deve se converter em ações para promover a glória, a glorificação de Deus. Tá? No segundo ponto, nós temos aqui o templo do Espírito Santo. O comentarista da lição pega aqui um gancho da questão da construção do templo no Antigo Testamento para apontar para a obra de Cristo na cruz do Calvário, que deu condições de agora cada um de nós sermos o próprio templo do Espírito Santo de Deus, né? Assim ele escreve que com a redenção do homem efetuada por Cristo no Calvário ou na cruz do Calvário, a morada de Deus agora não é aquele templo que foi construído primeiramente por Salomão e depois reconstruído por Zorobabel e depois, né, reformado por Herodes. Não. Agora a morada de Deus passa a ser o próprio homem regenerado. E é nesse lugar que deve haver a riqueza e a beleza, porque o Espírito de Deus habita nele. Lendo a história de Salomão hoje, do capítulo 1 ao capítulo 11 de 1 Reis, uma coisa que saltou aos meus olhos, que falou muito grandemente ao meu coração, em uma porção do texto bíblico ali, é que não é a beleza e a suntuosidade do templo que atrai a presença do Espírito Santo de Deus, ou a presença de Deus naquele lugar. Não. É bom, é muito bom ter um lugar confortável para cultuar a Deus, ter um lugar bem organizado, um lugar bonito, um lugar bom de se estar. Isso é bom. Mas não é isso que atrai a glória de Deus. Na verdade, o que atrai a glória de Deus são corações dispostos a adorarem a Deus verdadeiramente. Quando Deus fala com Salomão após a dedicação do templo, Deus deixa muito bem claro de que ele estaria ali, a sua manifestação estaria sobre aquele templo, sobre aquele lugar, desde que houvesse obediência, houvesse piedade, houvesse devoção e adoração verdadeira a Deus. A partir do momento que eles passassem a não mais obedecer às ordenanças de Deus, observar os mandamentos de Deus, né, e não andar mais nos caminhos do Senhor, o Senhor disse, prometeu, que lançaria para longe tanto o povo quanto aquele templo da presença deles. Então perceba que o que atrai a presença de Deus, o que mantém a presença de Deus no meio da igreja ou do povo, não é a beleza, a suntuosidade, mas sim um coração disposto e piedoso ali diante do Senhor, certo? Continuando aqui na fala do comentarista, ele diz assim, é nesse lugar que deve haver riqueza e beleza, porque o Espírito de Deus habita nele. E em terceiro lugar, a glória do Senhor. Nós lemos no texto bíblico de 1 de Reis que a glória do Senhor se manifestou 2 vezes ali no templo. A primeira vez quando os sacerdotes e os anciãos de Israel levaram a Arca da Aliança para dentro do lugar santíssimo, o Santo dos Santos, e ali houve a manifestação da glória de Deus de maneira que os ministros, os sacerdotes, não conseguiram permanecer de pé para executar os serviços sagrados, porque a glória de Deus foi muito forte naquele lugar. E a segunda ocasião em que a glória do Senhor se manifestou, quando Deus respondeu a Salomão na inauguração do templo. A própria oração de Salomão ali no capítulo 8 de 1 de Reis traz valiosas lições sobre o conhecimento que Salomão tinha de Deus, sobre a sua espiritualidade no início do seu ministério como rei em Israel, sobre quem Deus é. Ele sabia muito bem quem Deus era. Provavelmente todo esse conhecimento, essa espiritualidade foi absorvida, herdada de seu pai Davi, que também era um verdadeiro adorador diante do Senhor. Mas uma coisa nós aprendemos aqui, irmãos, é que Deus é um Deus imanente, além de ser transcendente, ou seja, ele é grande, ele é todo poderoso, ele está acima de todas as coisas. A Bíblia diz que os céus são seu assento e a terra é o estrado dos seus pés, querendo demonstrar a grandeza de Deus ali. Mas este mesmo Deus transcendente, ele também é imanente, ou seja, ele quer se relacionar conosco, ele está pertinho de nós. A manifestação da glória de Deus por 2 vezes no templo aqui nos revela justamente isso.
Este Deus que é grande e todo-poderoso, Ele está sempre disposto a se relacionar conosco, a se manifestar aonde nós estamos. Deus quer manifestar-se aonde você está agora. Deus quer sempre manifestar a sua glória no meio de um povo obediente e devoto a Ele. Amém? Então, neste terceiro tópico, aprendemos que tudo que fizermos em prol da obra do Senhor e para a sua glória deve ser realizado com pureza de coração. Meus irmãos, para encerrar esta aula, eu gostaria de ler aqui algumas observações que eu fiz, algumas anotações que eu fiz aqui, tanto lendo a lição quanto lendo a história do reinado de Salomão nas Escrituras Sagradas. Então, temos 3 sobre a vida de Salomão, baseado nos 3 tópicos. Primeiro, o pedido de Salomão. O pedido de Salomão revela algumas de suas virtudes, como, por exemplo, sabedoria, humildade e espiritualidade. Segundo, a história de Salomão. A história de Salomão revela que a sabedoria de um crente, por mais grande que seja, não anula a prática da vigilância e de uma vida de constante intimidade e comunhão com Deus. Isso é muito importante. Terceiro, as obras de Salomão. Falamos sobre o pedido de Salomão, a história de Salomão e agora as obras de Salomão demonstram que um coração sábio e uma vida piedosa são evidenciadas por ações que apontam para a glória de Deus. E trouxe mais uma última observação aqui sobre o livro de 1º e 2º de Reis, traz a lição de que Deus recompensa a lealdade e castiga a apostasia. Amém? Então é isso que eu queria trazer para vocês aqui. Compartilhe, curta o vídeo aí, né? Dá um likezinho no vídeo. Isso é muito importante, irmãos, para que o YouTube, o algoritmo aí do YouTube, leve este vídeo até um número maior de pessoas. Compartilha com alguém, com a sua classe de escola dominical, se você é professor, ou se você é aluno, compartilhe com o seu professor, com o seu superintendente da escola, com a sua congregação. Comente aí embaixo sobre suas opiniões e fique atento aí até o final do trimestre para você poder participar do sorteio dos livros que estarão sendo sorteados no final do trimestre. Amém? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e até a próxima.